Bom, oi. Antes do vídeo começar, eu queria dizer que os créditos vão todos para meu colega Messianão, que ele é moderador de um server que é daquela fofa, e meio que os créditos vão para os dois, mas principalmente para o Messianão, já que ele criou esse jogo. Então eu tô aqui agradecendo por ele ter deixado eu comentar sobre isso. Então, bora começar o vídeo. Bom, pra quem viu o vídeo do aviso, vocês devem saber que eu participei de um jogo que é inspirado em um anime. E esse anime é Danganronpa. E eu vou resumir esse anime. Bom, o protagonista ele é chamado para uma escola que é superior das outras. Ou seja, meio que ela tem um nível de ensino bem maior, que seja do nível dele. E ele tinha um nível bem grande de sorte, então aquela escola reconheceu aquele nível e chamou ele para participar daquela escola. Quando ele pisou no portão da escola para entrar, ele desmaiou e quando acordou, só tem uma mensagem pedindo para ele ir para o ginásio. E lá ele encontrou um montão de pessoas que tinham o mesmo nível que ele, mas só que com habilidades diferentes. E depois disso chega o diretor da escola, que é chamado de Monokuma. E ele explica para todos que eles não estão na escola, eles estão em um jogo que ele mesmo criou. E o jogo é simples, vai ter um assassino e eles vão ter que descobrir quem é esse assassino. É tipo Among Us. E quando eles acharem um corpo, eles terão 3 dias para coletar pistas e ir lá pro Quest Trial. Que Quest Trial é como se fosse a sala de reunião do Among Us, onde você meio que fala as provas e depois você diz de quem você desconfia. Aí vai ter um sistema de votação e a pessoa vai votar em quem ela acha que é. É claro, né? Dependendo de tudo, sobre provas e também suspeitas. Se eles acertarem quem é o assassino morre e o jogo continua até outro assassino se manifestar dentro deles. Mas, se eles errarem quem foi o assassino, todos morrem e o assassino vive, e ele está livre para sair da escola, já que ele ganhou o jogo. Eu pulei algumas explicações a mais, porque eu só falei o básico, que é mais ou menos parecido, né, com o jogo do Discord em um anime. Mas agora, deixando o anime de lado, vamos para o jogo. Bom, no jogo é o seguinte, nós temos que adaptar uma pequena personalidade que a gente devia ter. Ou seja, a minha personalidade era atrapalhada, ou seja, eu tenho que fazer coisas atrapalhadas enquanto eu tava conversando com alguém no geral, sabe? Meio que aonde todo mundo possa ver. E não pode falar sua personalidade, porque senão assim o jogo fica um pouco bem mais fácil, na verdade. E as outras regras eram os de sempre. Eu tenho que achar quem era o assassino à base de pistas que ele deixava. Ah, e falando em pistas, o Messi ele tinha feito um chat que era rosto de cada um no jogo. Ou seja, ele mostrava nossas informações, como se os status, se a gente tá vivo ou morto, o nosso tamanho de pé e tamanho da mão e também a nossa idade. Além do nosso cabelo, que também é uma pista. Se caso tiver alguém morto lá e meio que tiver um cabelo branco, aí meio que a gente já dá pra perceber que o assassino tem cabelo branco. Se eu errar, eu perco o jogo, e se acertar, continuo o jogo até diminuir para um certo número de pessoas vivas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no anime, a escola são literalmente a casa deles, mas só que é claro, com um assassino. Como é literalmente uma casa, lá tem alguns lugares e também alguns móveis que uma casa normalmente tem, como fogão, geladeira, e também tem aqueles lugares que uma casa tem, como sala, banheiro, quartos dos meninos, quarto das meninas, e por aí vai. No jogo tinha mais ou menos essas coisas, mas também tinha uma coisa a mais, que tinha os quartos dos meninos no geral e tinha o nosso próprio quarto, que é o quarto onde só nós podemos ver aquilo que a gente tá comentando lá, sabe? Ok, eu vou resumir um pouco porque não deu pra entender nada disso. Então, nós temos o quarto dos meninos e das meninas. Se o assassino for uma mulher, ela não pode matar o menino no quarto dos meninos, entendeu? Mesma coisa vice-versa. E se caso a assassina for uma mulher e matar a menina no quarto das meninas, os meninos eles não vão poder ver, por causa que é o quarto das meninas. E mesma coisa vice-versa. E para matar alguém é o seguinte, você
vai no privado do Monokuma e você fala quem você quer matar, o horário que você quer que essa pessoa morra e o lugar. Pode ser em qualquer lugar que seja disponível para esse assassino e pode ser qualquer hora. E é o seguinte, o assassino ele vai pedir para que a pessoa morra em 5 da manhã. Se essa pessoa não tiver online às 5 da manhã, ela morre. Mas se essa pessoa tiver online às 5 horas da manhã, ela não morre e o assassino vai ter que procurar outra vítima. E se caso a pessoa morrer, o Monokuma ele não vai falar. A gente tem que achar o corpo para assim todo mundo ver quem foi que morreu e começar as investigações. Bom, já falamos das regras, então vamos começar o jogo. Eu tava lá de boa no Discord, navegando sem nada pra fazer, até que do nada eu só vejo uma marcação no servidor. E quando eu fui ver, alguém morreu. O Hitari morreu, mas o assassino ele deixou algumas pistas depois que matou o Hitari. Então vamos ver as pistas que ele deixou pra gente saber quem foi que matou. Bom, vendo a morte dele, dá pra perceber que tem uma pegada e que tem marcas de um dedo na arma do crime. Uma coisa que esqueci de falar, o Monokuma, ele distribuiu alguns cartazes ao redor do nosso colégio. E esses cartazes mostravam o que aquela pegada significava e o que aquelas digitais também significava. Como essa daqui que mostra que a cor do pé é o que ele é, ou seja, se a cor for preta, o pé é pequeno e por aí vai. Mas com a mão é diferente. Agora, com essas digitais é o tanto que mostra de uma mão inteira, ou seja, se caso só tiver as digitais dos dedos, que só mostra só os dedos, quer dizer que o tamanho da mão é média. Mas se caso mostrar a mão inteira, quer dizer que aquela mão é grande. E se só mostrar a palma da mão, quer dizer que aquela mão é pequena. Agora que temos todas essas pistas, vamos ver o que é que nós temos aqui. Bom, olhando a pegada, dá pra perceber que é uma pegada média. Por que média? Por causa que todas as pegadas que tem uma cor amarronzada, quer dizer que aquele pé é médio. Agora vamos ver a arma do crime. Bom, a arma do crime é um martelo. E nela conseguimos ver que só tá mostrando os dedos da mão. Então quer dizer que aquela mão é média. Mas aí é que vem uma coisa estranha. Enquanto eu tava coletando algumas pistas, alguém morreu. MRPCZ morreu. E quando olhamos a pegada é grande. Eu sei que tá aparecendo média, mas só que é grande, foi um pequeno erro que o Monokuma fez. E quando eu vi isso, eu fiquei me perguntando, oxi, uma pegada grande? Mas não existe ninguém com mão média em uma pegada grande. Até que o Monokuma disse que pode cometer suicídio. Mas assim, pra mim, isso não parecia um suicídio, sim um assassinato. Mas aí meu tempo acabou e começou o Clash Trial. Mas eu tinha alguns suspeitos. O primeiro era o Kaia, porque ele tinha o pé médio. O segundo era o Zenk, porque ele tinha a mão média e o pé médio. E o terceiro era o Brian, porque ele tinha o pé médio. Bom, nós entramos em uma call e depois a gente falou no chat quem a gente pensa que é e o porquê. A gente tem que mostrar algumas provas, pelo menos, sabe? O primeiro a falar fui eu. E eu falei do porquê eu suspeitava dos três e meio que alguém me corrigiu e disse que na verdade era o Zenk, porque tinha a mão média e também tinha o pé médio. Mas só que eu não sabia muito bem como é que funcionava esse sistema. Por isso que eu desconfiei de pessoas erradas. Bom, até que as provas batem com o tamanho do pé e o tamanho da mão. Mas aí eu perguntei pra eles, e o PCZ? Eles falaram que foi suicídio. E eu perguntei como, e me responderam que foi assim. Seguinte, primeiro,
ele amarrou suas mãos e depois se cortou, como tem lá na mão dele, mas só que meio que tá cortado, né? Por causa que eu não consegui a imagem original. E meio que depois disso, ele ativou uma pequena armadilha, que fez com que aquele negócio caísse diretamente na barriga dele, fazendo com que ele morresse. E até que fez sentido, e também porque o Zenki, por causa que tem um quarto atrás do corpo do Hitari. Então meio que, o que isso queria dizer? Que o assassino, ele tem 14 anos. Então, nós decidimos falar que o Zenki é o culpado. Fizemos a votação e o Zenki foi o que foi mais votado. Depois disso, o Monokuma mandou um vídeo e nele tinha que Zenki era o impostor. Bom, depois disso, nós ficamos um pouco aliviados porque acertamos e fomos para a segunda rodada. Perdemos 3 pessoas em uma só rodada. Bom, nós nos aprimoramos com as nossas habilidades e fomos para a segunda rodada.